Olá, saudações. Eu sou Elcias Moreira, este é o Cultura em Tópicos, que vai ao ar pelas redes sociais do Jornal do Comércio, mais especificamente pelo canal do YouTube do JCCam. Você pode apoiar esse projeto curtindo, dando seu like nos vídeos que sobem para o YouTube e também deixando seu comentário. É bom saber que nós trabalhamos no apoio cultural de Motonorte, Motores e Máquinas do Norte. Este ano de 2024, a Motonorte completa 39 anos de existência, de bom atendimento, de foco no cliente. Pensou em motores agrícolas, motores industriais e motores marítimos? Pensou em Motonorte. Hoje recebemos no programa Cultura em Tópico, episódio 4, senhor Adalberto Santos, ou superintendente do Jornal do Comércio, ou senhor Adalberto, como é conhecido por todos aqui no jornal. São 27 anos de Jornal do Comércio e ele vai contar a trajetória, as empresas pelo qual passou antes de chegar aqui no jornal. O senhor Adalberto é casado com a dona Graça Brasil, tem 2 filhas, é natural do estado do Rio de Janeiro, e é um dos mais assíduos e presentes colaboradores do jornal. Seja bem-vindo, senhor Adalberto Santos. Elcias, muito obrigado pelo convite, me sinto lisonjeado. Espero contribuir para que o programa seja bem assistido. Eu vou lhe fazer a seguinte pergunta: como é que foi a infância lá no estado do Rio de Janeiro? Olha, foi uma infância proveitosa, de muito trabalho. Eu comecei a trabalhar muito cedo, Elcias. Aos 12 anos eu já trabalhava. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu não tive grande infância, não. A minha infância foi na base do trabalho, ajudando meus pais, meu pai que era portuário, minha mãe uma dona de casa, e uma família com muitos filhos, que eu acho que o trabalho só me dignificou, me fez aprender e me fez chegar onde eu cheguei. Então, eu acho que começar a trabalhar cedo, para mim foi bom demais. Eu acho que eu deveria ter tido mais tempo para estudar, mas eu não vivo reclamando disso, não. Eu acho que o estudo é sempre válido, mas acho que o trabalho também é importante. Então, a minha trajetória inicial foi o trabalho aos 12 anos de idade. E lá no Rio de Janeiro, o senhor morava em qual bairro do Rio? Morei no Estácio durante até os 14 anos, depois eu fui para o Meia. E no Meia, como é que eram as aventuras do menino Adalberto O nas menino ruas do Adalberto Meia? não teve uma infância de muitas brincadeiras, não, Cias. A minha infância foi uma infância de muita luta, muita determinação para ajudar meu pai, uma família muito grande, uma família de 7 irmãos, onde todo mundo tinha que dar a contribuição para ajudar meu pai, que vivia uma grande crise na época de 64. O emprego faltava no Rio de Janeiro e a gente tinha que ajudar os pais a sobreviverem. Então, meus irmãos e eu fomos trabalhar muito cedo. Então, nossa infância foi de muito trabalho, muita luta, muita dedicação. Eu comecei a trabalhar numa revista aos 14 anos e depois da revista eu fui logo para o jornal O Dia e trabalhei mais 18 anos e até chegar em Manaus. Como é que se dava a tua relação, senhor Adalberto, com os teus pais? A relação paterna e materna. Como é que era, naquela época, o relacionamento entre você e eles? Meu pai não tinha muito tempo para distribuir afeto a todo mundo, porque eram 7 filhos, né? E ele era um homem muito trabalhador. Mas era uma vida muito boa, porque nunca faltou nada para a gente. Apesar das dificuldades, mas a minha casa era uma casa muito farta. Meu pai, como eu falei, era portuário. O cais do Porto do Rio de Janeiro dava muitas oportunidades de ter uma cozinha maior do que a sala. Então, naquela época que hoje, bacalhau, que é uma coisa que todo mundo aprecia, lá em casa todo mundo detestava bacalhau, porque era um prato que mais tinha. Meu pai trazia do cais do Porto bacalhau e ninguém aguentava comer bacalhau na minha casa. Hoje, bacalhau é um prato nobre, né? Então, só para você ver que na minha casa não faltava comida. Não faltava carinho. Uma coisa que na minha casa sempre existiu era a união familiar. Muita gente, mas muito unido. Uma família muito unida, graças a Deus. E sua mãe
Qual a lembranças, as lembranças que o senhor carrega da sua mãe, o senhor traz Eu no era, coração e na cabeça? modéstia à parte, o filho querido. Então eu criava muito problema para meus irmãos que tinham muito ciúme de mim. Mas a minha mãe era uma pessoa generosa demais, uma pessoa bondosa que toda vez que eu lembro da minha mãe, eu me emociono porque a minha mãe ela tinha uma afeição aos filhos muito grande. E o conflito que existia na minha casa entre meu pai e minha mãe era a defesa veemente que ela tinha dos filhos. Toda vez que o filho fazia alguma coisa errada, que meu pai queria punir, a minha mãe dizia: Inácio, não é bem assim, vamos dar oportunidade para eles. Então, a minha mãe era uma pessoa conciliadora, era uma pessoa generosa com os filhos, com as pessoas próximas, e uma pessoa que foi criada praticamente sozinha, perdeu a família muito cedo, entendeu? Foi órfão de pai e mãe muito cedo, mas a minha mãe nem por isso deixou de ser generosa. A minha mãe sempre foi muito querida pelos vizinhos, pelos filhos, e minha mãe deixa saudade até hoje. Adalberto, e a adolescência? Quando começou a adolescência, você falou que começou a trabalhar muito cedo. Qual foi a tua primeira experiência profissional? E você poderia dar alguns detalhes de como é que foi essa A experiência? minha primeira experiência profissional foi numa revista chamada Agricultura e Pecuária, do Dr. Otton Paulino. Ele era, inclusive, dono do jornal O Dia. Eu trabalhei lá para substituir uma pessoa de férias, mas ele gostou de mim, fiquei por um período de 8 meses, depois ele arranjou para mim trabalhar no Jornal O Dia. Eu comecei como auxiliar de office boy. Se office boy não era nada, imagine auxiliar de office boy aos 14 anos. Mas acho que isso aí me deu, assim, uma grande oportunidade, principalmente de respeitar as pessoas. Eu comecei servindo cafezinho para os jornalistas na redação do Dia, até chegar a gerente comercial no Jornal Dia. Acho que foi uma trajetória de muita luta, aprendi principalmente num jornal que hoje todo mundo trabalha com assinatura, mas naquela época o dono do jornal, que era governador do estado, ele não queria de maneira nenhuma assinatura. Ele dizia que não precisa de assinatura para quê? Meu jornal eu vendo à vista, meu jornal não precisa de assinante. Então, o jornal O Dia era um dos jornais de maior circulação desse país, que deixa saudade até hoje. Os jornais em números de circulação caiu bastante, mas continua sendo um grande veículo de comunicação, o Jornal O Dia. E não é porque eu saí de lá, não, né? Mas eu acho que o jornal cresceu, acho que o jornal ganhou novos ares, com outras pessoas que lá chegaram. Esse período que você trabalhou lá, qual a década que você trabalhou no Jornal O Dia? 70. Década de 70 a 84, a 88. 70, de 1970, de 2 de junho de 1970 até, eu não me lembro, o mês de 88. São 18 anos que eu trabalhei no Jornal O Dia. Saindo do Jornal O Dia, qual foi a próxima experiência profissional que você enfrentou? Aí eu fui trabalhar por conta própria, fui trabalhar com publicidade, com venda de anúncios, letreiros luminosos, nos municípios do Brasil inteiro. Percorri vários municípios até aportar no estado do Amazonas. Acho que isso aí foi muito bom, que eu deixei de ser empregado para ser empresário. Eu vi as dificuldades que tem o empresário brasileiro. Eu quero aqui enaltecer, porque eu acho que todo empresário deveria ser tratado num tapete vermelho, porque não é fácil ser empresário, não é fácil contratar, não é fácil manter uma empresa. Eu acho que aí foi o meu grande ganho como pessoa, foi trabalhar por conta própria. Eu acho que isso aí me deu muito conhecimento até aportar aqui no Jornal do Comércio. Antes de chegar aqui, eu passei por outros veículos de comunicação. Primeiro passei no Jornal A Crítica, que sou muito grato, me deu também muita bagagem, um aprendizado. Foi um lugar que eu fui extremamente bem tratado, num momento extremamente difícil da minha vida. Foi que abriu as portas para mim. Eu quero aqui agradecer o professor Bosco, que no momento difícil da minha vida abriu a porta da crítica para mim trabalhar.
Depois eu saí da crítica, fui para o Jornal do Norte, durante 2 anos trabalhei no Jornal do Norte, até chegar aqui no Jornal do Comércio. Sim. Adalberto, lá, fazendo um pouco a regressão, lá em Parintins, que você aportou, Uhum. me explica como se dava a dinâmica do teu trabalho, o cotidiano do teu trabalho, o que você fazia de fato, Tá. como é que a atividade se desenvolvia. Eu queria que você trouxesse essa dinâmica Uhum. como se estivesse lá no município de Parintins. No município de Parintins, como os outros municípios que eu atuei, eu trabalhava com letreiro luminoso das empresas. Eu fazia a parte comercial, dava nome às empresas, fazia um projeto para que as pessoas vendessem mais seus produtos e seus serviços através de placas luminosas na fachada dos seus estabelecimentos. Esse era o meu trabalho. E lá em Parintins aconteceu um episódio inusitado que mudou tua vida lá nessa cidade, município? Conhecer minha mulher. Eu acho que foi a grande conquista da minha vida, porque eu em pouco tempo conheci minha mulher e eu falei para ela, olha, eu sou praticamente caixeiro viajante, eu rodo o Brasil inteiro, mas eu gostei de você, quero casar com você. Você quer casar comigo? Ela falou, não posso me casar com você, que eu não conheço você direito. Eu falei, então, eu estou indo embora. E fui embora. Mas a vida reserva surpresas para a gente. Eu mandei que meu irmão fosse a Parintins receber um dinheiro, e lá meu irmão encontrou com ela, com a minha esposa. E ela perguntou, onde está teu irmão? Ela falou, manda ele vir me buscar. Meu irmão me avisou, eu voltei, perguntei aos pais dela se aceitavam me casar com ela. Meu grande sogro falecido, Francisco Brasil, prontamente aceitou, e com 2 meses nós nos casamos, e eu estou casado com ela há 36 anos. A maior alegria da minha vida, uma mulher que me deu 2 filhos, me deu tranquilidade para trabalhar, me deu amor, me deu carinho. É uma mulher que, quando eu falo nela, eu me emociono todos os dias. E nessa época em que você estava ausente, você estava em Manaus, no Rio, ou Eu estava no interior do Amazonas. Em outra cidade, eu estava em Itacoatiara, Sim. próximo a Parintins. Aí você volta lá para se casar com ela. Volto e me casei com ela, e de lá eu fui para Tabatinga e para o resto do Brasil. Viajou com ela? Com ela, sim. E como é que voltaram? Como é que foi a tua chegada em Manaus? Ela, quando chegou em Tabatinga, ela adoeceu muito. E os médicos queriam operá-la. Eu achei que não era caso de operá-la. Falei, eu vou para um grande centro para cuidar da minha mulher. Pensei, eu vou para o Rio de Janeiro. Voltei para o Rio de Janeiro. E fiquei no Rio de Janeiro trabalhando durante uns 3 ou 4 anos num depósito, num comércio que eu abri, né? Mas aí, o que eu vi? Eu falei, eu nunca vi lugar de mais progresso do que Manaus. Eu não estou mal aqui, mas o lugar que eu vi progresso foi em Manaus. Eu quero voltar para Manaus. Falei para minha mulher. E ela falou para mim, de Manaus eu já vim, eu jamais vou voltar para Manaus, eu não quero voltar para Manaus. Eu falei, mas o progresso está lá. E depois de muita discussão, eu falei, olha, as passagens estão compradas, você vai comigo ou não? Se você não for comigo, eu vou sozinho, mas eu quero voltar para Manaus. E voltei para Manaus, e aqui eu estou há 30 anos. Chegando em Manaus, você veio direcionado a alguma empresa, viu um emprego em vista? Como é que foi essa Eu vim em Manaus, foi interessante sua pergunta, eu vim em Manaus porque quando eu passei aqui anteriormente, eu vi que as ruas não tinham placas indicativas dos nomes. Nas esquinas, como tem no Rio de Janeiro, aquelas placas de chumbo com fundo azul e as letras brancas nas esquinas de cada logradouro, que dá nome. Isso é uma coisa que tem no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade muito sinalizada com o nome das ruas. E eu não vi isso aqui em Manaus. E eu vim aqui com esse objetivo, porque eu achei que eu ia
obter êxito em fazer esse trabalho aqui. Só que eu, não, na época era o Eduardo Braga, prefeito, e eu não conseguia concessão. Meu dinheiro acabou. Eu falei, agora eu vou ter que trabalhar em outro lugar, eu tenho que buscar alternativa, porque eu não consegui concessão para poder colocar as placas nas ruas, então tem que fazer outra coisa. Aí voltei e procurei emprego no jornal e coincidiu daí trabalhar no Jornal A Crítica. Como é que foi a tua chegada no Jornal A Crítica? Foi recepcionado por alguém? Conheceu alguém importante dentro do jornal? Não conhecia ninguém. Não conheci ninguém. Na verdade, o seguinte, eu conheci no Rio de Janeiro o Carlos Martins, né? Que foi meu colega do jornal O Dia, e pensei, olha, o Carlos Martins vai abrir as portas para mim quando eu chegar, mas não foi bem assim. Ele não me deu muita importância e isso mexeu com o meu ego. Eu falei, já que ele não quer me ajudar, eu vou trabalhar nesse jornal. Era uma questão de desafio para mim. Eu mesmo fui lá, procurei trabalhar no jornal e consegui, através do professor João Bosco, que me ajudou a abrir as portas, e lá eu comecei a trabalhar. Você trabalhava em qual setor no Jornal A Crítica? Eu só trabalhei na circulação do Jornal A Crítica, com uma expectativa de trabalhar na área comercial. Mas como o serviço da área comercial não saiu, e um dia me chamaram e falaram, Alberto, esse aqui é fulano de tal, esse aqui é Beltrano, e são novos contatos da área comercial. Eu me senti muito mal, porque eu queria essa vaga. E como essa vaga não surgiu, eu falei, olha, eu vou procurar novos caminhos, porque eu quero trabalhar na área comercial, que é minha praia. Eu não quero trabalhar na circulação. Apesar de eu já ter experiência em circulação, mas não é a área que eu quero. Eu quero a área comercial. E como eu vi que não me deram essa chance, eu procurei outro caminho, saí e fui trabalhar no Jornal do Norte. Adalberto, nessa época do jornal, foi a época que as meninas nasceram? Como é que foi o processo da morada em Manaus, onde você veio morar, quando as meninas nasceram? Como é que foi isso? A minha filha mais velha nasceu no Rio de Janeiro, chegou aqui com 2 anos. Sim. E a minha filha mais nova nasceu aqui quando eu estava iniciando no Jornal do Norte. Período difícil, mas foi muito bom, porque eu ganhei uma filha. Então foi ótimo. Eu não tenho nada para reclamar. Tá? Foi muito bom. E as meninas hoje, elas fazem o que na vida? Profissão? A Juliana, a mais velha, é médica. A Giovana é advogada e está cursando medicina. Vai entrar no próximo semestre no internato. Como é que é a tua relação? Como é que é o pai Adalberto? Olha, falar de mim não é tão fácil, né? Mas eu acho que eu sou um pai presente, sou um pai generoso que busca. Não sei se sou muito carinhoso, mas eu me sinto um pai atencioso com as necessidades da minha filha, das minhas filhas. O que ela precisa, eu estou muito próximo. Tanto da Juliana, que me deu um filho, meu grande amor, que é o Guilherme, meu neto de 8 anos, como para a Giovana também. Eu tenho uma boa relação e acho que tenho uma boa relação porque no momento mais difícil da minha vida, eu vi o carinho que as minhas filhas tiveram comigo. Então, eu acho que eu estou no caminho certo como pai, porque senão elas não teriam dedicado a mim tanto carinho como elas dedicaram no momento da minha dor, no momento da minha doença. Adalberto Santos é alguém feliz? Eu sou feliz sim, porque eu tenho uma mulher, tenho uma família, tenho uma cidade que eu adoro. Você pode até falar mal do Rio de Janeiro, que eu não vou brigar. Mas se você falar mal de Manaus, essa terra que me acolheu, eu vou brigar, porque essa cidade, para mim, é tudo. Eu não conheço lugar melhor que esse. Não conheço, eu conheço o Brasil quase todo, mas eu não conheço um lugar tão acolhedor como esse. E aqui tem um fato curioso, Elcias. Um momento eu fui buscar meu pai no Rio de Janeiro, e lá o voo partia do Rio para São Paulo, de São Paulo para Manaus. Meu pai muito doente, com câncer, e ele não podia ficar no Rio de Janeiro, que não tinha quem cuidasse dele. Eu fui para São Paulo com ele, comprei uma passagem para vir para Manaus. Mas eu cheguei atrasado. E mesmo assim, o pessoal da companhia aérea parou o voo
para me embarcar com meu pai doente. E quando eu entrei no avião, primeiro eu entrei para colocar minha bagagem, todo mundo perguntou: quem é esse sujeito que parou o voo? É jogador de futebol? É alguma personalidade? Quem é esse cara para parar o voo assim? Eu fiquei, olhei para um lado, olhei para o outro, desci, peguei meu pai. Quando eu subi com meu pai, que as pessoas viram que ele era uma pessoa que estava doente, eu jamais vou esquecer, os Cias. Toda a primeira classe se comoveu comigo e pediu: deixe seu pai ficar aqui que nós vamos cuidar dele. Esses são os amazonenses que me acolheram. Durante todo o voo, todo mundo do voo ia comigo perguntar se eu estava precisando de alguma coisa. Aquilo ali me conquistou. E eu falava: não, deixa ele ficar aqui atrás, porque ele está com ânsia de vômito, aqui é melhor que está próximo do banheiro. Não, deixa ficar na frente. Ou seja, as pessoas me acolheram. Então, o que eu posso dizer de uma cidade como essa? De pessoas como essa? Uma cidade que eu criei meus filhos, tive a oportunidade de crescer, estou num veículo de comunicação há 27 anos, trabalhei num veículo também espetacular, que é a Crítica, nosso co-irmão, trabalhei no Jornal do Norte também, que me deu oportunidade. Eu não tenho motivo para ser triste, não. Essa tua experiência lá no Jornal do Norte, como é que se inicia? Como é que se processa essa experiência? Porque o Jornal do Norte foi um projeto ousado, que, salvo engano, trouxeram jornalistas de renome a nível de Brasil e se montou uma equipe espetacular de jornalistas. Mas o projeto, infelizmente, durou pouco. E essa tua passagem pelo Jornal do Norte, o que você traz de história? Ela foi, para mim, extremamente desafiadora. Primeiro, eu vou trabalhar num setor comercial sem conhecer o mercado manauara, sem conhecer o empresariado local. E numa das primeiras vendas que eu fui fazer, eu não fui bem recebido. E aí criou um trauma em mim, porque eu ficava com medo de outros clientes não serem bem recebidos. Eu falei: meu Deus, eu acho que eu não estou no lugar certo. Saí do jornal A Crítica, estou no lugar, agora eu não consigo vender. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Pensei uma, duas vezes, depois eu falei: não, eu vou no problema. Onde eu fui mal recebido, eu vou tentar vender para essa empresa. Fui lá e insisti, consegui vender, e dali eu falei: se eu conseguir... E aí foi um fato até curioso, porque quando eu vendi para essa empresa, que eu cheguei, o meu diretor era o Inácio, que hoje trabalha na Band. Eu estava querendo falar para o Inácio da venda que eu tinha feito. O Inácio muito ocupado, mas em determinado momento ele parou e falou: Adalberto, o que é? Eu falei: Inácio, eu estou aqui com uma venda maravilhosa aqui, ó, eu fechei negócio. Ele falou: você conseguiu vender para esse cliente? Esse cliente não anuncia em jornal. Eu falei: mas ele comprou. Aí ele falou: rapaz, muito boa a venda. Quando ele falou isso para mim, meu orgulho foi lá em cima. Eu falei: então eu estou no caminho certo. Se eu vendi para ele, eu vendo para qualquer um. Isso abriu minhas portas e isso para mim foi coroado de êxito. Eu fui reconhecido como um vendedor à altura daquilo que esperavam de mim. Tanto é que quando o jornal fechou, o nosso saudoso Guilherme Aloysio me chamou para trabalhar no Jornal do Comércio. Adalberto, você volta a estudar aos 55 anos de idade. Como é que foi essa história? Porque é o seguinte, eu voltei a estudar porque eu fui jubilado faltando um período para me terminar de administração. A necessidade da vida, eu abri mão de estudar para poder trabalhar e fazer outros projetos. E aqui eu falei para mim mesmo: eu tenho que incentivar meus filhos têm que saber que eu gosto de estudar, que eu quero aprender. E fui fazer um curso de marketing de varejo, aqui em frente ao Jornal do Comércio. Foi também que me deu uma experiência, conheci novos amigos, abriu as portas para mim, meu horizonte se abriu. Eu acho que, e vou voltar a estudar de novo, tá? Agora, aos 69 anos, eu estou pensando a fazer um outro curso na área de comunicação. Então, eu vou voltar a estudar de novo para me manter atualizado. Acho que estudar é sempre bom. Não é ruim, não. É sempre bom se manter informado.
A equipe do Jornal do Norte, você lembra de alguns nomes que compunham aquela equipe de peso do jornal? E El Levi foi um. Deixa eu ver mais quem. Tinham nomes locais e nomes nacionais também, né? Deixa eu ver, nacionais. Minha memória está fraca agora. Paulo Marcum. Paulo Marcum chegou com um status de Globo aqui, um homem que extremamente conhecido nacionalmente, um homem que depois que saiu do jornal ainda teve um programa na Globo, um homem renomado, acho que muita gente, a elite do jornalismo aqui, foram poucos que não passaram pelo Jornal do Norte, um jornal que reconheceu tirou de todos os jornais os grandes nomes. Tirou do jornal A Crítica, tirou do jornal do Comércio, tirou dos outros jornais elementos para trabalhar em suas redações e todos com um salário altíssimo. Foi um período que inflou o salário do jornalismo amazonense. E como é que acontece o evento para que você viesse trabalhar no Jornal do Comércio? Você lembra desse dia específico no qual você foi convidado pelo saudoso presidente? Lembro sim. Presidente do jornal, Guilherme Lembro Abrizzi? sim, não posso esquecer. O doutor Guilherme, na época, o Sócrates estudava nos Estados Unidos. O doutor Guilherme precisava de alguém para tocar o jornal, junto com ele, com algumas dificuldades, né? Porque ele ficava dividido entre ficar aqui e acompanhar os estudos do Sócrates, que é filho único, e as dificuldades do mercado de um jornal. Todo jornal tem as suas particularidades, as suas dificuldades também de se manter vivo, né? Mas aí ele perguntou para mim: o que o senhor acha, senhor Adalberto? Eu falei: doutor Guilherme, só vamos tentar ver o que a gente pode fazer. Com a minha experiência, eu vou tentar tudo que puder para alavancar o jornal. E assim nós tentamos. E foi muito importante uma coisa, Eucias, que foi muito importante no doutor Guilherme: a abertura que ele dava para se trabalhar. Ele nunca dizia não a nenhum projeto que você apresentasse para ele. Ele era um homem extremamente na frente do tempo dele, um homem inovador, um homem que gostava de coisas novas. Parecia que o doutor Guilherme tinha 20 anos, o vigor para novos negócios era uma coisa impressionante. Tanto é que, em determinados momentos, o jornal passava por dificuldades, não podia fazer grandes contratações, e veio a possibilidade de nós criarmos aqui, junto com o IEL, com uma série de outros jornalistas, uma cooperativa de profissionais de imprensa. A primeira cooperativa de profissionais de imprensa do norte do Brasil foi criada pelo Jornal do Comércio. Inclusive do Brasil, eu posso dizer, porque ela foi criada com todo o escopo: circulação, impressão, distribuição e jornalismo. Foi a primeira. As outras tinham cooperativa só de impressão ou só de distribuição, mas nossa, foi uma cooperativa de todo o escopo do jornal, né? Uma cooperativa que trouxe novidades, e nós aprendemos com o Polo Industrial de Manaus uma coisa que foi muito legal para a gente. Tudo de inovação que tinha no Polo Industrial de Manaus, nós trouxemos para aqui. Um dia, ao começar a trabalhar, existia uma coisa que era muito bem aceita diante do Polo Industrial de Manaus: o nome cooperativismo. Era um nome inovador. Quando falava: nós somos da cooperativa dos profissionais de imprensa do estado do Amazonas, que administramos hoje o Jornal do Comércio. Era uma coisa inovadora. Todo mundo perguntava: como é isso? Mas todo mundo queria se juntar a esse projeto. Todo mundo abria as portas para esse projeto. Agora, o que é mais importante, tá, Eucias? Durante toda essa trajetória, jamais o doutor Guilherme interferiu
na nossa administração, respeitava o nosso ponto de vista. E a gente sempre pedindo conselho para ele, mas foi um homem... Exaltar o doutor Guilherme pode até parecer uma coisa exagerada, mas não é. Quem conviveu com ele sabe que é um homem que deixou marcas em mim, como deixou marcas em todas as pessoas que trabalharam com ele. Eu vim aprender coisas, aprendi principalmente uma coisa chamada generosidade. Unir. O doutor Guilherme era uma pessoa com facilidade para unir os outros. Ele me falava uma coisa, que quando tinham dois amigos brigando, ele falava para um dos amigos assim: fulano de tal falou muito bem de você. Mas como falou bem de mim se ele não se dá comigo? Está brigado comigo? Olha, eu não sei, eu sei que ele falou muito bem de você, porque ele era um homem para criar amizade, para não criar animosidade entre as pessoas. Então, ele foi muito especial para todo mundo da cooperativa. Estamos conversando com o senhor Adalberto Santos, do Jornal do Comércio, contando as suas histórias, junto com as personagens, as figuras que compõem o jornal. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o senhor Adalberto Santos. A Motonorte é uma empresa especializada no setor náutico, industrial e agrícola. Além do mais, aqui você encontra reposições de peças para o seu maquinário e uma assistência técnica especializada. Trabalhamos com os melhores produtos do mercado, como MWM, Stihl, Yamaha, Honda e mais de 500 fornecedores disponíveis para você. Você nos encontra em dois endereços: Rua Miranda Leão 411 Centro e Avenida Itacoatiara 418 Cachoeirinha. Motonorte, cada vez mais perto de você. Venha para a Motonorte! Nesse segundo bloco, nós iremos às narrativas de imagens com o senhor Adalberto Santos, que fala da sua trajetória de 27 anos no Jornal do Comércio, um jornal histórico que está presente, um dos poucos jornais que ainda circulam no Brasil. Houve uma queda da questão editorial, mas o Jornal do Comércio é um patrimônio da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, e traz ainda nos registros da hemeroteca, nos próprios registros do jornal, a história da nossa cidade, do nosso povo. O Jornal do Comércio é a identidade do povo amazonense. O senhor Adalberto está aqui contando um pouco da sua trajetória, que se entrelaça a trajetória do jornal nesses 27 anos. Adalberto, nós iremos a narrativa de imagens, que o Jefferson vai soltar a primeira imagem, e nós vamos conversar a respeito dessa imagem que vai aparecer no vídeo. Vamos lá, Jefferson? A primeira imagem? Esse é um momento de confraternização na passagem pelo meu aniversário. Eu me senti muito lisonjeado porque os colegas fizeram essa homenagem a mim. Não lembro exatamente quando foi, mas eu já estava careca, então não tem tanto tempo assim, não. E eu vejo o bolo é do Botafogo. Sim, você é botafoguense? Botafoguense, com todo amor. Vamos à segunda imagem, Jefferson. Essa aí é recente, Adalberto. Essa é do ano passado. Esse é um momento, Eucias, onde a gente recebe as caixas que embalam a nossa edição de aniversário. É um momento de muita tensão, porque até os 44 minutos do segundo tempo, a gente está tentando vender para bater a meta, para fazer um trabalho à altura do povo que espera tanto dessas nossas edições. Então é um momento que eu fico extremamente nervoso, cobrando de toda a equipe para que o trabalho saia com tempo, entendeu? Para que tudo saia conforme as pessoas esperam.
Essa edição, como é que surge a ideia da edição comemorativa do aniversário da cidade de Manaus, Adalberto? Em 2004, o Jornal do Comércio completou 100 anos. E, para mim, foi uma coisa assim... eu me senti extremamente vaidoso por estar trabalhando numa empresa centenária. Eu nunca tinha trabalhado numa empresa centenária. E o doutor Guilherme sempre reportava, seu Adalberto, vamos completar 100 anos. E eu falei, o senhor me permite fazer uma edição especial? Aí ele falou, seu Adalberto, eu não gosto desse termo especial. Se o senhor falar uma edição comemorativa, eu aceito. Especial, não acho de bom tom. Eu falei, então, eu vou tratar como edição comemorativa. Tá certo? Assim, professor? Ótimo. Aí eu falei, doutor Guilherme, se eu fizer simplesmente um jornal, não vai ter diferença nenhuma. Eu posso criar uma embalagem e posso botar num papel especial essa edição. Na verdade, num primeiro momento, era para ter sido feito um livro, mas um livro ficava muito caro. Então, nós abortamos o livro e foi a primeira vez que nós fizemos o Jornal do Comércio com papel branco e foi a primeira vez que ele foi também feito numa embalagem especial. Foi uma edição recorde de vendas. Eu não tinha onde colocar tanto anúncio. Uma edição de mais de 100 páginas, uma edição de um reconhecimento de todos os empresários, de entidades que aqui aportaram, um jornal onde nós relatamos assim os 100 fatos mais importantes da história de Manaus, do Brasil e do mundo. Então, eu acho que eu fiz parte dessa história. Não foi um trabalho só meu, tá? Foi um trabalho coletivo que várias pessoas ajudaram, né? A equipe de redação, de distribuição, os vendedores, todos que aqui estavam deram sua contribuição. Um trabalho não se faz com uma pessoa só. O trabalho se faz com equipe. E esse trabalho, desde que eu comecei a idealizá-lo, eu sempre procurei opinião das pessoas. Quando a gente coloca um formato de caixa, quando a gente coloca um nome para a edição, a gente sempre se reúne com a equipe, até hoje eu faço isso, e pergunto, tá bom, o que vocês acham? Eu acho que a melhor maneira é trazer para o projeto a maior quantidade de opinião possível. Assim eu acho que melhora. Eu acredito que um projeto ele se aperfeiçoa com o tempo, com o andamento. Você vai adequando novos elementos para que ele se torne melhor. O que mudou da edição de 2004 para a edição de 2023? Quais foram os elementos que foram agregados para... Primeiro que ninguém fazia também edição comemorativa em homenagem à cidade, em embalagem especial. Nós colocamos essa edição, passamos do aniversário do jornal para o aniversário da cidade, elencando as pessoas mais importantes, fatos mais relevantes. Trouxemos para a edição os bairros, que é uma coisa inovadora. Nenhum outro veículo conhece mais a história dos bairros de Manaus do que o Jornal do Comércio. E é interessante, tá, Elcias? Esse trabalho ele foi iniciado através de uma ampla pesquisa por estudantes universitários do curso de História da Universidade do Amazonas. Ou seja, os primeiros a fazerem coletar informação sobre a história de Manaus começou através de universitários formandos da UFAM. Isso foi muito importante. Trouxemos muita gente para cá para trabalhar nessa edição, coletando informações sobre a história de Manaus. Então, nas edições comemorativas do jornal, especificamente essa edição dos bairros, os pesquisadores, os estudantes irão encontrar bastante um encorpado, um robusto material para pesquisa, para conhecerem os bairros
de Manaus, o comportamento, a alimentação, o transporte, o lazer, enfim. Ele vai encontrar nessas edições. Todas essas edições, Cias, de 20 anos para cá, é um vasto conteúdo sobre cada esquina, cada detalhe, sobre a história, sobre os costumes do povo manauara, sobre as pessoas da região metropolitana também, que fizemos um amplo trabalho sobre a região metropolitana. Nós já fizemos, inclusive, uma edição contando também a história de todos os municípios do Amazonas na edição de aniversário de Manaus. Que Manaus é um grande berço, né? Um grande berço do estado, onde aqui aportam pessoas do estado todo. Então, Manaus é a mãe de todos os municípios. Aqui começa tudo. Então, eu achei que o povo do interior está presente com muita força na capital do Amazonas. Então, eu queria também homenagear o povo do interior que aqui habita, que tantos costumes deixam para a nossa cidade. Aliás, o povo do interior faz parte da história de sucesso desse estado, com a sua mão de obra, com seus costumes. Eu acho que o interior tem uma participação importante para a história de Manaus. Vamos a mais imagens, Jefferson? Por favor, solte mais uma imagem para que o senhor Adalberto possa relatar, contar os detalhes. Essa imagem aí, Adalberto. Esse é do nosso senhor Sócrates Bonfim. Tem um fato curioso, Cias, que eu gosto de retratar. Um dos primeiros contatos que eu tive com Sócrates, eu falei para o doutor Guilherme assim: doutor Guilherme, eu não sei se eu vou me adaptar com o seu filho, porque ele vem com umas ideias estranhas que eu não estou acostumado. Fala muito de coisas que eu nunca vi. Vem falar para mim de ISO 9000, coisas que, sabe, eu não estou acostumado a ouvir. Eu não sei se eu vou me adaptar a seu filho, não. Ele falou: senhor Roberto, volte para sua cadeira e vá trabalhar, porque meu filho vai se dar bem com o senhor melhor do que eu me dou. O senhor vai ver que o senhor vai se adaptar perfeitamente ao Sócrates. E eu me adaptei, tanto é que eu comprei a ideia, principalmente da questão da ISO 9000. E a ISO 9000 deu um grande empurrão na maneira da gente conduzir a empresa. Não só a ISO 9000, a ISO, o 5S, tudo foi o Sócrates que implantou aqui. A organização da empresa, a maneira da gente se comportar, foi muito legal. E nós passamos a falar a linguagem das grandes empresas do polo do estado de Manaus, porque quando a gente mandava uma proposta, dizendo: nós somos certificados com a ISO 9000. E isso era importante porque a gente falava a mesma língua das grandes indústrias aqui do polo industrial de Manaus, que queriam trabalhar com a gente. A gente falava a mesma linguagem. Então, o comportamento nosso de como se comportar no trato comercial foi fundamental para o sucesso. A gente passar de um momento difícil para uma trajetória de sucesso como nós estamos hoje. Eu acredito que o jornal o Jornal do Comércio tenha sido o primeiro a implantar essas ISOs no Brasil. Foi isso mesmo, senhor Adalberto? É o que eu falei. Em todo o seu escopo também. Outros veículos tinham a ISO 9000 somente na impressão ou na circulação. Nós não, em todo o jornal. Foi como a cooperativa. Tinha cooperativa, mas não era de todo o jornal. Só, por exemplo, cooperativa para distribuição. Como a ISO, nós fizemos em todo o jornal: distribuição, circulação, impressão, comercial, administrativo, financeiro. Foi um longo trabalho. O Sócrates deve ter ficado de cabelo branco para a implantação da ISO 9000, que deu muito trabalho. Vamos voltar às narrativas e imagens. O senhor Adalberto, essa figura aí, senhor Adalberto.
o meu grande amigo, meu orientador, doutor Guilherme. Saudoso doutor Guilherme. O que ele significa na tua trajetória dentro dessa empresa? Como você, como um colaborador que já está há bastante tempo no jornal. Qual a representatividade da figura de Guilherme Aloísio? Olha, eu não tive muitos patrões, tá? Mas o doutor Guilherme, para mim, não foi meu patrão, não. Foi um grande conselheiro que almoçava todo dia comigo, me dava liberdade de me chamar para almoçar todos os dias durante esse tempo que aqui estou. E com muitos conselhos, um homem experiente, né? Um homem experiente, um homem sofrido, que deve ter passado por momentos difíceis, todo empresário passa, mas ele me orientou muito, mas era um homem sábio que dava oportunidade das pessoas mostrar seu potencial. Eu acho que o grande feito do Dr. Guilherme é a liberdade que ele dava às pessoas. Sempre muito educado, sempre muito hospitaleiro, sempre muito agradável. E eu não posso dizer que nunca ele tenha me chamado a atenção. Me chamou uma vez, mas foi um dos dias mais difíceis da minha vida, porque em 27 anos ele me chamou a atenção uma vez. E foi para o meu próprio bem. E foi uma coisa para me ensinar, que eu jamais vou esquecer. Não era em relação ao trabalho, não era em relação a nada, em relação ao meu comportamento como pessoa. E isso eu aprendi com ele. Eu acho que o Dr. Guilherme deixa para mim uma coisa que eu prego hoje com a minha família: união, amizade, determinação, coragem. O Dr. Guilherme era um homem muito corajoso. Esse semblante calmo do Dr. Guilherme, ele era muito corajoso, muito ousado, muito à frente do tempo dele. Pode ter certeza do que eu estou falando, Cias. Adalberto, eu gostaria que você falasse sobre, sobre as edições comemorativas. Além da edição de comemoração ao centenário do jornal que ocorre, ocorre também o aniversário de Manaus, mas existem outras edições especiais? Ah, sim. A primeira edição especial é o nosso jornal do dia a dia, onde a gente tem que ter o zelo de produzir um produto de qualidade para quem lê o jornal. A gente tem essa preocupação todo dia, é um trabalho de diálogo entre o diretor de redação, eu, o Fred, o Sócrates e as pessoas que aqui compõem o quadro de colaboradores do jornal. Mas nós fizemos também algumas edições temáticas, como Dia do Meio Ambiente, Dia do Trabalhador, aniversário da Suframa. Por último, nós fizemos uma edição muito bonita do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e outras que vão surgir. O mercado vai dizer para a gente aquilo que a gente precisa fazer. E quando o mercado pedir, nós vamos fazer. Essas edições, elas têm dado, assim, um retorno um reconhecimento ao trabalho que a gente tem feito, tá? Principalmente das entidades de classe. A última dela foi do Tribunal de Contas, foi uma edição extremamente que superou a expectativa e acho que nós vamos repetir nos próximos anos, tanto o Tribunal de Contas quanto o Tribunal de Justiça também. Vamos prosseguir as narrativas de imagens aqui no Cultura em Tópicos com o senhor Adalberto Santos. Falar em edições comemorativas, está aí essa imagem, Adalberto. Você poderia falar dela? Cias, essa é uma das caixas, as 3 últimas caixas das edições comemorativas, né? Agora, nós já estamos produzindo a edição da Suframa, que é no dia 28 de fevereiro. Ou seja, nós já estamos trabalhando nessa edição há 4 meses, para produzir uma edição para realmente mostrar para o povo do Amazonas a importância da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus tem uma importância muito grande. Ela deixa para a gente a oportunidade do nosso emprego,
da nossa renda, do crescimento cultural, do crescimento econômico da nossa cidade, de pessoas de fora que aqui aportaram e deixaram um legado de aprendizado para a gente, como também aprenderam com a gente, tá? Eu já me sinto amazonense, por isso que eu digo a gente, né? Então, eu acho que a Zona Franca trouxe muito benefício, então tem que ser exaltada. A Zona Franca, ela não pode deixar de ser exaltada, não, porque ela traz muito benefício, não só ao povo de Manaus, não, ao povo do estado do Amazonas, porque tudo aqui gera emprego, inclusive, no interior do Amazonas, né? Então, a Zona Franca de Manaus tem um capítulo especial para a gente, nós tratamos com muito carinho e nós vamos fazer uma edição, talvez uma das melhores edições, sobre a importância da implantação da Zona Franca de Manaus. Seu Adalberto, como é que é circulado o jornal em bancas, por assinatura? Onde o jornal está mais presente? Em qual... como é que é a distribuição que está mais concentrada nas assinaturas ou nas bancas? A assinatura, hoje, não tem tanta banca mais em evidência em Manaus, mas hoje o forte do jornal é a assinatura, mas ele está presente em todas as bancas da cidade também. Onde tem banca, tem o Jornal do Comércio. E essas assinaturas, como é que se, por exemplo, eu quiser fazer uma assinatura, www.jcam.com.br ou telefone 2101-5500, ou entrar no site do jornal, tem lá todas as informações para que você seja assinante do jornal, um jornal de economia e negócio no estado do Amazonas. Estamos aqui com o senhor Adalberto, vamos voltar às narrativas de imagem. Ainda tem imagem, Jefferson? Por favor, tá aí. Edição especial de 120 anos, que é o tema do programa de hoje. Como é que foi o processo? Deu muito trabalho produzir essa edição, senhor Adalberto? Elcias, fazer uma edição de 120 anos é uma responsabilidade muito grande, porque poucos os veículos de comunicação no Brasil e no mundo têm o privilégio de estar... Poucas empresas no mundo têm o privilégio de estar viva durante tanto tempo. Dr. Guilherme, se fosse vivo, no próximo ano, completaria 40 anos de proprietário do jornal, ou seja, 1/4 da vida do jornal está na mão da família do Dr. Guilherme. Isso é uma importância muito grande, é importante para a cidade de Manaus, para o estado do Amazonas, para a nossa cidade. O estado tem que se envaidecer de ter um veículo de comunicação durante 120 anos. Poucos lugares no mundo têm um produto a serviço da sociedade do seu estado há 120 anos. O Jornal do Comércio se preocupa em ser o defensor do povo do estado do Amazonas há 120 anos. Isso é de uma importância, para mim, muito grande. Eu não sou daqui de nascimento, mas essa cidade, esse estado é tudo para mim e eu me sinto extremamente envaidecido por isso. Sinceramente, Elcias, eu me sinto orgulhoso demais por estar vivendo esse momento do jornal completar 120 anos. É importante demais para mim. Eu espero que a sociedade do Amazonas, o governo do estado, a prefeitura, possa reconhecer a importância desse veículo e a importância também, o trabalho desenvolvido pelo Sócrates em preservar, né, esse acervo de 120 anos da história do estado. Somente nós temos isso. Isso é importante para a história. Ninguém vive sem história. O presente depende do passado. E o passado, ao longo de 120 anos, está no JC. Somente no JC. Não tem outro veículo que tem esse passado registrado na sua história. Então, eu acho que tem um lugar de destaque no estado, o Jornal do Comércio. Me permita dizer isso, Ciro, mas é o que eu acho. Tá? Com muita propriedade, o senhor Adalberto Santos falou do Jornal do Comércio, 120 anos, esse ano de 2024. Conversei com o senhor Adalberto, contando suas histórias, suas narrativas. Senhor Adalberto, gostaria que você deixasse
o senhor deixasse suas considerações finais aqui para os telespectadores do Cultura em Tópicos. Eucias, primeiro te agradecer, tá? Não sei nem se eu merecia tudo isso. Me deixa envaidecido, eu estou emocionado. Acho que minhas filhas também vão ficar quando assistirem o programa. E quero dizer que você está no caminho certo. Se depender de mim, tenha um aliado para que você possa produzir programas à altura do seu talento, porque você é um jovem talentoso. Eu li o livro que você produziu em homenagem ao Dr. Guilherme, o reconhecimento da sociedade manauara ao seu trabalho. Então, acho que você está no caminho certo. Eu acho que o povo do Amazonas vai ganhar com o seu programa. Eu quero, do fundo do meu coração, te agradecer e dizer para o povo do nosso estado: a gente se preocupa, sim, a cada dia a produzir um jornal que o povo do Amazonas merece. Esse é o compromisso do Jornal do Comércio, esse é o meu compromisso como profissional. Eu vou tentar dar sempre o melhor de mim para produzir um jornal de qualidade que atenda a expectativa de vocês. Essas foram as palavras do senhor Adalberto, provando que o jornal continua vivo, respirando e com todo vigor. 120 anos, um ancião que se revigora a cada ano e traz sempre boas notícias para a população manauara. É certo que houve mudança no mundo editorial, mas o jornal continua vivo, presente. Conversamos com o senhor Adalberto, queria agradecer a presença dele, presença do Jefferson na técnica de imagens e som. Queria agradecer a Motonorte, Motores e Máquinas do Norte, que patrocina, que apoia o Cultura em Tópicos. E nós voltamos no próximo episódio. Tenha uma ótima semana.